Bismillahirrahmanirrahim. Olá, prezados irmãos. Hoje vamos fazer mais um vídeo e esse vídeo vamos falar sobre a criação de Jesus Cristo. A pedido de um irmão, o irmão que entrou no nosso grupo e pediu-nos para que falássemos um bocado sobre a origem de Jesus Cristo, a criação de Jesus Cristo, de que forma Jesus Cristo foi criado e qual seria a prova de que se ele é Deus ou é criatura a partir da Bíblia, se a Bíblia prova se Jesus Cristo é Deus ou não é Deus, se é um Deus criado ou não, ou não, se é filho ou não, se é homem ou não. Então, ele trouxe essas questões e achamos melhor iniciar onde o problema começa. No entanto, esperamos que esse vídeo beneficie a si e beneficie a maioria que tiver a oportunidade de assistir a este vídeo. Eu trouxe aqui alguns elementos e trouxe o Evangelho segundo João, em que vamos fazer uma pequena interpretação de duas formas. A primeira forma será uma interpretação comum, aquela que tem sido feita a nível da gíria, a nível da nossa comunidade, a nível do nosso ambiente social, e vamos fazer a segunda, que eu acho que posso considerar como uma análise mais profunda, uma análise mais a fundo, para que possamos perceber noutra perspectiva, não é, sobre a criação de Jesus Cristo. É bom saber que os muçulmanos, eles não acreditam que Jesus Cristo seja um Deus, ou seja, Filho de Deus. Para os muçulmanos, Jesus Cristo é simplesmente um profeta, foi um homem que foi enviado por Deus para orientar o povo de Israel à adoração de Deus, ou seja, Jesus Cristo foi um muçulmano e pregou o Islã, a unidade absoluta de Deus, neste caso que é Allah. Hoje eu vou falar de criação de Jesus Cristo e gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que eu vou abordar aqui, porque é um tema bastante interessante e você vai gostar deste tema. É um tema extremamente importante e interessante em simultâneo. Segundo o Evangelho de João, Jesus Cristo é Deus. Segundo o Evangelho de João, Jesus Cristo é Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, no início, era um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Bom, esta tradução é uma tradução baseada na Bíblia de João de Almeida. Existem várias outras traduções. Há quem acredita que esta tradução foi viciada, em que não deveria ser, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Há quem acredita que a tradução correta, a mais próxima possível do original, ou da versão original, seria: no princípio era o verbo sim, e o verbo estava sim com Deus, e Deus era com o verbo, Eu trago um exercício muito bom. Vamos fazer uma análise a nível de este versículo, esse verso de João 1:1, que é bastante usado para defender a existência ou a pré-existência de Jesus Cristo, ou ainda que Jesus Cristo é Filho e é o próprio Deus. E eu vou trazer aqui um aspecto interessante. Eu vou fazer uma interpretação muito interessante. Vou fazer uma análise a nível primeiro desse trecho, depois vou fazer a segunda análise do segundo trecho e por último a última análise do último trecho. O primeiro trecho diz o seguinte: estamos a analisar João 1:1. O primeiro trecho diz o seguinte: no princípio, não é? Era o verbo. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Interessante, não é? No princípio era o verbo. Nós estamos de acordo que o verbo, uma das formas de entender o verbo é palavra. O verbo é palavra, uma palavra dita
não é uma palavra que pode ser dita, que pode ser expressa, que pode ser falada, que pode ser ditada, não é? Manifestada, tudo isso. E tudo parte de uma vontade própria. Se você diz uma palavra, é uma vontade houve uma vontade que originou, não é? Para você falar aquela palavra. Portanto, no princípio era o verbo. O verbo é palavra, não há dúvida nisso. Princípio, está claro, no princípio está a dizer o quê? Está a dizer no princípio que, não é? Esta palavra teve um início. Não é? Esta é uma interpretação que eu considero muito interessante, que os cristãos deveriam também olhar para esta parte, porque isto é muito interessante. Reparem que este primeiro trecho nos convida, nos informa que este verbo ele teve um princípio. Teve um princípio de existência. Se nós fazemos uma análise do tempo, nós aprendemos isso na matemática, não é? Vamos lá, aqui um exercício pequeno. Na matemática, nós temos uma linha de tempo, não é? Vamos lá considerar esta uma linha de tempo, não é? Uma linha, não é? Em que temos o tempo do menos infinito e o mais infinito, não é? Podemos criar uma separação, um ponto aqui de equilíbrio, alguma coisa, não sei, que os matemáticos conhecem bem isto, mas podemos chamar de ponto nulo, ponto zero, vamos lá dizer assim, não é? Em que temos do menos infinito, não é? A mais infinito. Quer dizer, é uma linha de tempo infinita nos dois extremos, não é? Não tem fim. Agora, nós temos que podemos usar este trecho e aplicar esta linha de tempo. Se estamos a dizer, se o verso diz que, olha, se o verso diz que o verbo, não é? O verbo teve um princípio, então podemos considerar de que teve um ponto de partida. Teve um momento em que, não é? Não existia. Se teve um ponto de partida, vamos lá supor que seja este aqui, não sabemos quando, vamos lá supor que seja este aqui, este é o verbo, não é? X, não é? Esta é a nossa variável, X. A variável X, não é? Então, se temos um momento em que o verbo, não é? O verbo teve um princípio, não é? Então é mensurável, pode especificar, pode-se medir, pode-se identificar, não é? Pode-se procurar saber a data, só que nós não temos essa capacidade, só Deus sabe. No entanto, podemos considerar de X, não é? Porque não, é uma incógnita, não conhecemos, não é? Só Deus sabe. Mas se considerarmos este, não é? Como algo que teve um ponto de partida, um início, então estaríamos a dizer que ao menos infinito, não é? Daqui, deste ponto para trás, menos infinito, não existia. Isto está claro e é óbvio. Negar isto aqui e não gostar, na verdade, da verdade. Negar esta reflexão e não gostar da verdade. Eu vou ser claro. Porque o verso, pelo menos em todas as traduções, em todas as versões, este trecho está claro. Diz que este verbo em algum momento do tempo não existia. E se nós continuarmos ao menos infinito até lá mesmo onde não acaba, não vamos encontrar este x, esta variável, porque esta variável teve um ponto de partida, teve um momento em que começou a existir. Agora, quem é que nunca teve um ponto de partida? Quem é que nunca começou a existir? Quem é que não faz parte da linha de tempo, do tempo? Você não pode enquadrar nesta linha do tempo entre o menos infinito e o mais infinito, porque, não é? O tempo, quem faz a gestão do tempo é Deus. Deus é dono do tempo. Ele é dono do tempo. Ele é que faz essas linhas. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele não tem fim. Está a perceber? Ele pode converter ou fazer as suas criaturas não morrerem, serem criaturas eternas.
mas condicionadas, porque essas criaturas são eternas dependentes de um eterno absoluto, porque estes não são eternos absolutos. Tudo aquilo que parte, começa a existir, nunca será eterno absoluto. Apenas Deus é que é eterno absoluto. Isso deve ficar claro. Portanto, com aquele exemplo, eu acho que nós percebemos, não é, o que significa esse trecho, o que esse trecho está a tentar nos dizer, não é? Um exemplo igual a isto é o Gênesis 1:1. Vejamos. Vamos lá fazer uma análise sobre o Gênesis 1. Muito interessante aqui. Vamos fazer uma análise sobre o Gênesis 1. Aqui, não é? Eu trouxe aqui alguns apanhados. Depois vamos voltar para aqui. Mas isso é uma coisa rápida. Vamos fazer uma análise daqui. De igual modo, nós temos este versículo, Gênesis 1:1, em que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Também estamos a dizer, ou a Bíblia está a dizer, que dentro entre o menos infinito a mais infinito, em algum ponto a Terra começou a existir. Vamos chamar a Terra, os céus, ou o mundo, ou o universo de Y. Começou a existir. Significa que daqui para trás, deste ponto para trás, só encontramos Deus. Não encontramos mais nada, não é? Ainda que possamos encontrar outras coisas criadas, vai chegar um momento em que essas coisas não existiam, porque são coisas criadas que passaram a existir. Tudo aquilo que tem um ponto de partida são coisas criadas, porque só Deus é absoluto. Deus não faz parte desta linha de tempo, mas a Terra faz, como vimos aqui. No princípio criou Deus. Mas voltamos para aqui porque tem alguns assuntos extremamente interessantes. Vamos para o que mais nos interessa, o que estamos a discutir aqui. Aliás, o que estamos a analisar, não a discutir, não é? Portanto, o que podemos concluir aqui é o seguinte, que o verbo não é absoluto. Se não é absoluto, é diferente do que é absoluto, que é Deus, tá? O Deus é diferente de tudo aquilo que não é absoluto. Ele é absoluto. Nem o verbo não é absoluto. Tá a perceber? O verbo tem uma identidade. Este verbo tem uma identidade diferente de Deus. Não é? Concluímos, só para refrescar a memória, concluímos aqui que este verbo é diferente de Deus. O verbo é diferente de Deus, não é? Porque este teve um ponto de partida, teve um início, e Deus não tem um início, ele é eterno. Esta é a qualidade de Deus e esta não é a qualidade de Deus. O segundo trecho diz o seguinte, que o verbo estava com Deus. Diz o quê? Que este verbo, ele estava com Deus. Agora, se o verbo estava com Deus, a pergunta é, estava onde? Dentro ou fora? Se estava dentro de alguma coisa ou estava fora de alguma coisa. Onde é que esse verbo estava? Se verbo é uma palavra, pode ser ditada, pode ser falada, pode ser expressada, não é? É um desejo que alguém tem e depois vai manifestar. É palavra. E essa palavra pode estar fora ou pode estar dentro do seu pensamento. Ou, neste caso, pode estar dentro da sabedoria de Deus. Veja só que em Jeremias 1:1, não é? Antes que te formasse no ventre, neste caso Deus é que está a falar. Na Bíblia, a Bíblia diz que Deus é que está a falar. Diz o quê? Diz que antes que te formasse, está a falar de Jeremias, antes que Deus formasse a Jeremias,
no ventre, não é, da mãe de Jeremias, antes que Deus criasse Jeremias, no ventre, antes que a mãe de Jeremias, neste caso, imaginasse, sonhasse em estar grávida de Jeremias, Deus já conhecia. Quer dizer, antes de o mundo imaginar que Jeremias seria criado, viveria aqui, seria profeta ou alguma outra coisa, Deus já o conhecia. E ainda diz que antes que saísses da madre, antes que nascesse, já tinha sido santificado, não é? Te santifiquei. As nações te dei por profeta. Estão a ver? Deus é poderoso. Ele cria as coisas com palavras. Ele diz, seja, e as coisas acontecem, não é? As coisas acontecem porque Deus é poderoso. Portanto, aqui este versículo é muito interessante. Por quê? Porque nos diz exatamente que Deus, não é, já conhecia, quer dizer, já tinha na sabedoria de Deus, o Jeremias já estava lá, não é? Na sabedoria de Deus, Jeremias estava lá. Podemos analisar outros exemplos contidos na Bíblia. Por exemplo, a questão de Salmos 139, 16. Estamos a analisar este, em que diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Estão a ver? Os olhos de Deus não são iguais a nós. Os olhos de Deus já tinham visto o corpo de David, neste caso, antes de ter forma. Antes de David ganhar uma forma física ou espiritual, os olhos de Deus já tinham visto o corpo de David. Está a perceber? E no teu livro todas as coisas foram escritas. Está a ver a palavra já aqui, quando fala de livros? Vamos lá ver aqui. Fala de livros. Quer dizer o quê? Livro é o quê? É um conjunto de palavras. Em verdade, o filho do homem vai conforme com como acerca dele está escrito. Bom, eu trouxe isso aqui porque acho que é extremamente importante e, ao mesmo tempo, bastante interessante. Analisamos o trecho 1, analisamos o trecho 2, como conclusão desse trecho, estamos a dizer o quê? E o verbo estava com Deus, não é? Lembram-se que a primeira conclusão foi: este verbo não é absoluto, é um verbo que teve um início, teve um ponto de partida, começou a existir. Esta é a característica número 1. Característica número 2 é que o verbo estava na sabedoria de Deus, ou estava na mente de Deus, estava no plano de Deus. A terceira parte é a parte mais interessante, muito mais interessante mesmo, que também é a parte bastante polêmica, e deixa só eu apagar aqui para ter mais espaço para a gente fazer uma análise mais, vamos lá dizer, mais com mais espaço, não é? Precisamos de mais espaço para discutir certos assuntos, não é? Que requer muito intelecto, não é? O verbo era Deus. Esta é uma das partes que eu considero bastante interessante neste versículo. Este é um dos trechos bastante interessante porque tem características aqui que muitas pessoas tentam defender, as pessoas defendem ou tentam ignorar, mas o primeiro trecho diz-nos que o verbo teve um ponto de partida, teve um início. O segundo trecho nos diz que o verbo estava na mente de Deus, estava no plano de Deus, era antes de ser dita, estava na sabedoria de Deus, tá? Deus já tinha o conhecimento, estava lá com Deus, estava com Deus. Tudo bem. E o terceiro? O terceiro diz que Deus dá essa possibilidade. Diz o quê? Diz que Deus criou um Deus, tá? Diz que Deus criou um Deus. É o que está a dizer. Por quê? Vamos lá analisar. Vou apagar mais uma vez para fazermos uma análise. Não, é que esse assunto aqui é um assunto muito delicado.
Vamos lá fazer uma análise mais interessante. Eu vou criar mais espaço aqui também. Ok. Vamos lá analisar uma coisa interessante. Olha, o primeiro trecho, diz que este verbo é diferente de Deus. É o que está sugerindo. Ninguém pode negar isso. Porque teve início e este não tem início. Ele é eterno. Portanto, no princípio era o verbo, sugere que o verbo teve um início. No princípio, assim como a terra, o Gênesis diz, no princípio Deus criou. Deus criou, não é? Os céus e a terra. Então aqui fala da existência deste verbo, não é? Como algo que teve um início. Se teve um início, ele é diferente de Deus. Quer dizer o quê? Que Deus é superior e este é inferior. O segundo trecho sugere que o verbo, não é, estava com Deus. Estava com Deus. O verbo podia estar fora, neste caso, fora se tivesse sido ditada. Mas como não tinha sido ditada, tá? Não é? Porque se fosse ditada, então ganharia uma forma. Estão a perceber? A não ser que estivesse em um livro, um registro apenas, tá? Um registro do que iria acontecer. Tudo bem, mas devia ser dito seja para ser. Era antes de ser. E é por isso que diz que era simplesmente um verbo, tá? Algo que seria no futuro, algo que no futuro seria, passaria a ser, tá percebendo? E Deus sempre é. Portanto, o segundo trecho diz que o verbo estava com Deus, estava na sabedoria de Deus. Mas o terceiro nos diz que este verbo aqui, afinal de contas, era Deus, tá? Se este verbo, não é igual a Deus, se esse verbo é igual a Deus, então a pergunta é, de que forma foi ditada? Se ele era Deus. Não sei se conseguiu perceber. Se o verbo é Deus, então como é que foi ditada? Como é que o verbo, que é uma palavra, não é, tem origem própria? Quer dizer que em algum momento Deus era uma palavra. Como pode? Como é que pode Deus ser uma palavra? Palavra, um verbo. Como? Afinal de contas, se Deus cria com palavras, então como é que Ele próprio é palavra? Isto é para você analisar, para ver se tem lógica ou não tem lógica. Tá a perceber? Como é que o próprio Deus é palavra? Ele próprio vai ser a palavra. Como é que é possível isso? Essa é uma equação complicada. Como é que é possível Deus ser palavra? Este é o primeiro ponto, não é? Deus, palavra, não é? Se for igual a Deus, deixa-me dizer que Deus é palavra. Já vê? Deus em algum momento foi verbo, Ele foi verbo, não é? Depois, Ele, a palavra, passou a ser Jesus, ou carne, e ainda Espírito Santo. Já vê? Há outros até que acreditam que Deus pode virar qualquer coisa que Ele desejar, né? Bom, esta é a crença. As pessoas acreditam naquilo que eles gostam de acreditar, não é? Alguns assistem muito filme, começam a ver mutantes, X-Men, viram qualquer coisa, então já começam a imaginar um Deus também que faz isso, não é? O outro aspecto é a questão, né? Falamos primeiro que palavra é ser igual a Deus. Outro é Deus, não é? Ter sido originado, tá? Se estamos a dizer que Deus é palavra, então Ele teve origem. Estamos a dizer que Ele teve origem, que Ele teve um início. Então, como é que Deus vai ter início? Essa é que é a pergunta. Tá? Como é que Deus vai ter início? Não pode.
não tem algum momento lógica. Deus não pode ter início. Não pode. Estão a perceber? Então, este é um assunto muito delicado e requer uma certa concentração. Então, a única possibilidade que este verso dá, quer dizer, aqui, que podemos entender, quando diz o verbo era Deus, é que Deus criou verbo. Ou seja, uma vez que Deus é diferente do verbo, porque o verbo teve o seu início e Deus não tem início, então, e este verso sugere que este verbo é Deus, logo o verbo que se transforma em Jesus Cristo, ele é também um outro Deus, que existem dois deuses. Isto é de acordo com a Bíblia e não com o Islã. Existem dois deuses. Agora vamos lá fazer a análise desses dois deuses. Vamos fazer uma análise. Isto tem que acabar aqui. Isto é um assunto bastante interessante e eu creio que depois disso você vai ter uma interpretação diferente, vai ter um olhar diferente dos demais, ou se os demais assistirem também vão ter uma interpretação diferente, um olhar diferente, uma visão diferente sobre essas duas divindades. Vamos lá analisar. A primeira análise é com base neste pequeno trecho aqui de Moisés. Portanto, temos aqui uma passagem bastante interessante em que a Bíblia diz que o Deus diz o seguinte, diz que, então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Reparem aqui, não é? Deus sobre Faraó. Temos aqui uma situação em que temos um Deus, não é? Que é o Criador, que é um Deus absoluto, único, absoluto, e temos um outro Deus, não é? Que é um Deus criatura, é um Deus perante Faraó, quer dizer, é um Deus numa certa circunstância, quer dizer, ele recebe o título de Deus não porque ele é o Deus, mas porque em relação a Faraó, não é? Ele tem alguma superioridade, vamos lá dizer assim, não é? Não que eu concorde que Moisés seja um Deus, mas estou a tentar trazer aqui certas similaridades em relação ao versículo de João 1:1. Será que Moisés seria igual ao Criador? Não. Será que Moisés seria eterno? Não. Será que Moisés seria absoluto? Não. Nós sabemos que Moisés é um homem, é uma criatura de Deus, mas que tinha certas qualidades em relação a certas pessoas. Neste caso, Moisés era superior e tinha uma certa superioridade em relação a Faraó. De igual modo, a Bíblia no versículo João 1:1, a Bíblia leva-nos a uma situação de um Deus que criou outro Deus. Quer dizer, temos um Deus que é maior e o outro Deus que é menor, não é? Mas o Deus verdadeiro é este, tá? Portanto, este Deus menor tem origem a Deus maior, mas o Deus maior não tem origem a Deus menor. Eu poderia perguntar assim, de que forma você foi criado? Ou quando é que você foi criado? Não é? Quando é que você foi criado? Quando é que você começou a existir? Como é que você começou a existir? Você estava no plano de Deus. Você estava no plano de Deus. Você estava na sabedoria de Deus. Você em algum momento foi uma palavra expressa, tá? Foi uma palavra expressa que Deus disse seja você. É assim que Deus cria as coisas. E é exatamente assim que a Bíblia faz uma exibição de como é que Deus criou as coisas. Vamos analisar aqui. Por exemplo, na Bíblia, a Bíblia diz que Deus criou o mundo, não é? A Bíblia diz que Deus criou o mundo
com base em palavra. Criou os céus e a terra. Com o quê? Com palavras. Não, é? Não pegou em bloco, em areia. Não. A própria areia não existia. Matéria-prima não existia. Deus fez de tudo isso a existência com palavras simples. Um exemplo está aqui no versículo 3, quando a Bíblia diz que Deus disse. Não é? Disse Deus, haja, uma palavra expressada, ditada, não é? Em forma vamos lá dizer, de ordem, seja, e houve, e existiu aquilo, tá? Então, seja luz, haja luz, e a luz apareceu. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas, quer dizer, tudo em palavra, e as coisas começaram a acontecer. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, tudo isso em palavra, e aparece a porção seca, e assim foi. E disse Deus, produza a terra erva verde. É assim que Deus cria as coisas. E isso não é diferente em relação a Jesus Cristo, em relação a você. Jesus Cristo foi criado a partir do verbo. Agora a pergunta é, e você? Foi criado a partir de o quê? Também foste criado a partir de verbo, de uma palavra. Deus diz, seja você mesmo. Então você é igual a Jesus, e você e Jesus, eu e você somos iguais, mas todos nós somos diferentes de Deus. É o que os versículos estão a propor, e nós todos estávamos no conhecimento de Deus. Por exemplo, de acordo com o Provérbio 8:22, diz que o Senhor me possuiu no princípio, não é, de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Antes de suas obras, Deus já possuía o quê? Sabedoria. Sabedoria sobre tudo. Todas essas coisas. Todo. Sobre você, sobre este canal, sobre estes meus riscos, sobre todas as coisas que existem no visível e no invisível. Deus já sabia sobre isso. Faz parte faz parte, vamos lá dizer, das qualidades de Deus, o conhecimento daquilo que é visível ou desconhecido e conhecido por nós. Estão a perceber? Então Deus é assim mesmo, e nós também temos nossas características próprias. Jesus é igual a nós, fomos criados da mesma forma. Se você diz que não, Deus é igual a Jesus, eles formam-se ou igualam-se, assemelham-se, são iguais, são um. Se são um, então o que é que podemos dizer neste versículo da Bíblia? Vós, não é? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Como é que nós vamos depois concluir isto aqui? Como é que vamos? Qual é a lição que vamos tirar? Quando Deus diz para que você saiba, creia, entenda que Ele é o mesmo, não é? E antes dele, Deus nenhum se formou, e depois dele nenhum haverá. Então qual é a conclusão que você tira? Você ainda vai dizer que Jesus é Deus? É Deus pequeno? Não é? Não, essas possibilidades estão erradas, são contraditórias. Na verdade, são contraditórias. Uma com a outra. De qualquer forma, você só vai encontrar contradição, porque a verdade é que Deus é diferente de todas as coisas. Se você fazer uma análise com base naquele exemplo que eu trouxe da linha do tempo, em que temos o mais infinito e o menos infinito, nós vamos encontrar que em algum momento Jesus começou a existir. Aqui, Jesus começou a existir num ponto X. Jesus começou a existir, mas antes
só Deus existia. E é por isso que nós temos aqui uma situação deste tipo, não é? Em que concorda com o que eu acabei de explicar. Todo o meu argumento aqui, esta parte da Bíblia, torna válida. Em que diz que, não é? Perante Deus, antes de Deus, nenhum. Vamos lá, temos essa linha de tempo. Jesus está aqui é menos infinito e aqui é mais infinito. Está a dizer que antes de mim, Deus nenhum se formou. Não é? Para menos infinito, não existe. Se este Jesus, não é? No momento X, você considera ele de Deus, Deus está a dizer que antes deste não existia nenhum Deus. Como é que ele iria criar outro Deus? E ele está a dizer que depois dele não haverá, no futuro, não haverá outro Deus. Então, nessa linha de tempo, só existiram criaturas e não divindades. Portanto, só existe um único Deus absoluto, que é Deus. E nós chamamos de Allah. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado pela sua paciência e ter chegado no fim deste vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Assista mais vídeos, comente, faça questões, coloque questões, faça parte do nosso grupo, do nosso canal. Se você quer participar, quer receber mais informações, temos distribuído diferentes tipos de conteúdos em forma de vídeo, em forma de livros. Pode participar, pode solicitar para fazer parte do nosso canal, dos nossos grupos. Nós vamos adicionar assim e assim podemos partilhar aquilo que temos aprendido, não é, durante as nossas pesquisas. Muito obrigado e voltem sempre. Que Deus vos abençoe.